Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de agosto de 2013, é uma quarta-feira, o verbete é de número 2742. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 16 máximos. O título é Holopensene autocoercivo. A especialidade, holopensenologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Adriana Lopes, e esse verbete é o de número 52, né? Que hoje está bem acompanhada pela dupla, né, Mário Oliveira. Adriana Lopes, professora graduada em Engenharia e Psicologia, pós-graduada em Análise de Sistemas, especialista em Psicologia Clínico-Institucional, brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente em Conscienciologia desde 1999, consciencioterapeuta de 2000 a 2007, tenepsista desde julho de 2002 e EPICOM desde julho de 2010. O holopensene autocoercivo é a atmosfera pensênica de indivíduo, grupo ou ambiente predominantemente sadia ou patológica, capaz de gerar na consciência a reação nosológica, emocional e singular de repressão da autoexpressão. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal inibido, a resposta singular a padrões pensênicos, a pressão íntima provocada pelo holopensene, a investigação de holopensenes autocoercitores, a identificação de holopensenes particularmente propícios ao desenvolvimento de autoassédios. Na fatologia, o autocerceamento da manifestação consciencial, a perda da espontaneidade, a queda do vigor físico e energético, o abatimento da força presencial, o desconforto intraconsciencial, a delegação do controle da vida íntima, a tomada de consciência da autorresponsabilidade pela autocoerção, a averiguação da dificuldade pessoal na base do autoassédio coercivo, a reeducação consciencial com a supressão de tendências autoassediantes, a omniblindagem consciencial pró-autodesperticidade. Na parafatologia, a reação de autoencapsulamento patológico, o bloqueio de chakras, a anulação de parapercepções, a criação involuntária de ambiente multidimensional favorecedor às inspirações e atuações assediadoras, o autoconhecimento permitindo a vigilância multidimensional autodefensiva, o empenho na autossuperação de traumas atuais e multimilenares, propiciando a conquista gradativa da autodesassedialidade. A gente destaca também que no detalhismo tem 11 máximos, o que já demonstra aí uma qualificação do verbete. Na argumentologia, existem diversos parágrafos de bastante importância para a gente ler, para compreender melhor o verbete e também fazer uma autoavaliação, né? Mas nós vamos destacar as duas enumerações, que é a caracterologia, onde a verbetógrafa coloca 20 condições passíveis de gerar atuação autocoerciva em certo tipo de personalidades perante holopensene específico, e a terapeuticologia, onde apresenta 6 tarefas passíveis de auxiliar na análise autocrítica dos autoassédios por detrás das autocoerções e na definição de soluções para a extinção dessa conduta. Na remissologia, nós destacamos, então, o preço da autolucidez, a autovitimização, a dissecção holopensênica, o holopensenograma e a opção pelo autodesassédio. A frase enfática, a descoberta de holopensenes autocoercivos permite
a identificação de autofragilidades. Conhecê-las e fortalecer-se constrói autodefesas diante de pressões auto- e heterassediantes. Questionologia. Você reconhece e categoriza os holopensenes geradores de autorrepressões? Considera relevante o mapeamento de tais padrões pensênicos para a sustentação da autodesperticidade? Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Trauma, timidez, liberdade, anulação, expressão, embotamento, constrangimento, autocerceamento, autorrepressão, autossubestimação, automanifestação, autopressão, autoinibição, autocrítica, autoestima, autoboicote, autocensura, antivitimologia, autodesassediologia e holopensenologia. Vamos agora à pergunta de teletertulianos. A professora veterana, a professora Adriana. Na fatologia, página 13, primeira linha, qual a causa básica primordial para o autocerceamento da manifestação consciencial? Olha, pelo que nós entendemos, vai depender de cada pessoa. Por isso que a gente coloca lá na terapeuticologia uma técnica para a pessoa ir buscar compreender o que leva a ela, né? Então, a gente coloca logo lá na 2, olha, primeiro identificar as personalidades que geram esse tipo de reação. E depois categorizar. Seria o que dessa pessoa? É um atributo que essa pessoa tem? Uma ideia? Um sentimento? Um comportamento? É um ato? Uma condição dessa pessoa? Então, o que é que está acontecendo? E aí, a partir daí, a pessoa vai para dentro dela e pergunta: por que isso me incomoda? Por que isso me faz me reprimir? Então, respondendo a sua pergunta, essa raiz eu acho que vai variar infinito, vai depender muito da personalidade, né? Tem algum momento aqui que você fala dos traumas do passado. Isso, né? isso, perfeito. Então, quer dizer, isso uma hipótese é que tenha raiz, algumas em traumas dessa vida ou no passado. Então, cada um aí tem que dar uma pesquisada. Na fatologia, página 13, terceira linha, vemos muitas vezes grupos de pessoas com prostração antivolicionínica. O que leva a este holopensene grupal autocoercitivo? Há um verdadeiro contágio grupal? Ninguém pensa mais por si mesmo? Olha, o contágio é um fato, tanto é que a gente fala que o holopensene ele é retroalimentado. Então, se um grupo começa cada vez mais a ficar prostrado, cada vez mais desmotivado, vai gerando esse tipo de holopensene, que o holopensene ele tende a ser realimentado. Então, as pessoas começam cada vez a ficar mais ali nhaquado, como dizem, né? Então, por isso que é importante a gente estudar esse tipo de holopensene, para a gente começar a ficar mais atento às influências dos holopensenes na nossa intraconsciencialidade. Tanto influências positivas, então, é um holopensene super favorável, aí você chega lá dentro, começa a pensar melhor, se sente bem, o bem-estar danado. Opa, isso aqui é meu? Não, isso aqui tem uma influência de algum holopensene. Como o contrário. Você chega num lugar e começa a ficar aquela situação e cada vez você já não sabe mais porquê e fica aquela desmotivação, aquela reclamação. Também tem outro lado, né? Ficar com raiva do cosmos, né? Então é só a gente ver uma fila de banco, né? Começa é bem interessante, ou de caixa, alguma coisa assim que tem uma fila e aí uma pessoa começa a reclamar do pobre lá que está atendendo. E aí daqui a pouco começa a repicar. Já viram? Vem aí vem um lá de trás, daqui a pouco tem uns 5 reclamando, e aí aquele negócio vai aumentando, aí a pessoa que está lá atendendo fica mais nervosa ainda, mais lenta ela vai ser, então a situação fica cada vez mais complexa. Então, é um exemplo de como o holopensene acaba influenciando como a gente pensa, né? Na efeitologia, página 14, primeira linha, poderia nos falar do efeito kryptonita dos autoassédios? Isso aqui é uma analogia, é bom que agora lançou o filme do Super-Homem de novo, né? Kryptonita é que o Super-Homem ele é todo poderoso, mas na hora que ele entra em contato com a Kryptonita, que é lá uma pedra na história, ele perde a força, né? Então, essa é uma analogia que também não sou só eu que uso, já é usado por outras pessoas, né?
que o autoassédio ele tem esse efeito criptonita, né? Na hora que a gente entra em autoassédio, a gente vai, como você vai perdendo a força. Então, nós mesmos minando a nossa força. Então, essa é a imagem que a gente quis colocar e lembrar. Boa tarde, professora Adriana. Boa tarde. Poderia comentar os paradoxos do detalhismo da página 15? Vamos lá. Primeiro, o paradoxo de a consciência embotar-se em ambientes sadios. Então, é um caso que a gente fala até mais patológico, às vezes a pessoa num ambiente super positivo, ela se reprime, ela não se sente bem. Então, aí ela tem que orientar e observar o que é. É alguma autoculpa, é alguma autocorrupção que a pessoa, às vezes, fica incomodada? O que é que um ambiente sadio leva a pessoa a se embotar? Então, isso é um paradoxo, porque no ambiente sadio, a tendência é a pessoa ficar mais feliz, mais solta, mais alegre. Se isso acontece, tem que pesquisar, é uma condição paradoxal. Há o outro, o paradoxo de a consciência ser capaz de minar as próprias forças. Também é um paradoxo, né? Até estou estudando agora o paradoxo do auto-engano. Então, vai mais ou menos por aí, né? O paradoxo da consciência ser capaz de minar. Quer dizer, ela não precisa de inimigo, não precisa de assediador, ela mesma já faz o trabalho. Então, é paradoxal também. Por que a gente chega num nível desse? É porque as pessoas, que é o autoassédio, né? Por que a gente se permite isso? É uma situação paradoxal. O paradoxo da consciência oprimida por si mesmo, que está na mesma linha, né? É mais ou menos a mesma ideia dita de uma outra forma. O outro, o paradoxo de os excessos na autodefesa da autoimagem permitirem a intrusão assediadora. Então, isso também é uma coisa para a gente pensar. Muitas vezes, essa coerção, autocoerção é um mecanismo de defesa, anacrônico, fora de contexto, que a pessoa, às vezes, se fecha para se defender. Então, ela pode entrar no autoencapsulamento patológico. Então, ela se fecha e, quando ela entra nesse encapsulamento, ela acaba às vezes, se bloqueando toda, bloqueando as energias. Então, ela cria um processo de defesa tal que, quando excessiva, ela vai permitir, às vezes, que os assediadores entrem por ali, porque ela vai se fragilizar e, às vezes, é por ali que o assediador vai poder entrar e atingi-la. Então, é paradoxal também. Quer dizer, de tanto querer se defender, ela ficar em defesa. Então, é uma situação também bem complexa. E, por último, o paradoxo desassediador, é um paradoxo que existe um verbete na enciclopédia do professor Valdo Vieira, que é que quanto mais desassediado nós somos, mais assédio nós temos, porque a gente vai ter mais competência para atender consciências mais doentes. Então, e aí entra o holopensene também. Quanto mais a gente caminhar para se tornar desassediado, mais vai vir consciências mais difíceis para a gente lidar e a gente vai começar a ter que ver. Então, espera aí, por que agora eu caí? Essa recaída foi por quê? É o holopensene dessa consciência? O que é? Então, a gente cada vez mais vai mensurando esses contextos até para a gente poder chegar no momento de uma desperticidade total, que seja vidas, ou nessa vida ou em vidas, né? Que a total é bem complexa, mas é justamente estudando essas situações. Sim. Oi. Olá. Esse verbete, esse tema, né, vai me ajudar bastante, porque, por sincronicidade legal. ou não, né, a gente está fazendo autopesquisa. Sim. E o conteúdo está muito rico, né? Eu estava lendo aqui no Terapeuticologia, os itens do Terapeuticologia, estou até no item 4, né? Agora, então, vou acrescentar na minha autopesquisa os itens 5 e 6. Ah, que legal, que legal. Né? Mas daí eu gostaria que você ampliasse, explanasse na binomiologia o último binômio. O último binômio. Isso. Inautenticidade e bifrontismo. O que é inautenticidade? A pessoa que não é autêntica. Se a pessoa ela não é autêntica, a tendência dela ser bifronte é grande, porque ela vai aparecer com uma cara num lugar, com outra cara em outra. Então, são duas condições que têm uma inter-relação, né? Se eu sou inautêntico, se eu não sou... A autenticidade é o quê? Eu ser eu mesmo em qualquer lugar.
Se há algum lugar que eu não sou eu mesmo, já é um indício para se estudar por que aquele holopensene está influenciando para você, naquele ambiente, ou com aquela pessoa, naquela situação, você perder a sua autenticidade. Então, o inautêntico, para cair no bifrontismo, é muito próximo, né? Porque acaba tendo várias caras. A pessoa tem uma cara numa situação, uma cara em outra. Então, e aí começa a questão do autoassédio e da assedialidade desses contextos, né? Entendi. E na tecnologia, a primeira técnica, a autoimunização, na verdade, é o primeiro item, né? A autoimunização às técnicas espúrias de manipulação consciencial. Desculpa. A gente até viu lá na exemplologia que existiria um holopensene autocoercivo intencional e um não intencional. O intencional é aquelas pessoas que fazem de propósito, até o histrionismo intimidador, para que as pessoas tenham medo dela, né? Que fiquem coagidas na presença dela. Então, é um holopensene criado de uma forma intencional. Quando se faz aquelas obras grandiosas, a pessoa se sentir desse tamanhozinho, a ideia é que ela se sinta realmente desse tamanhozinho e aquele poder aumente da pessoa que está dominando aquele ambiente. Por exemplo, tá? Agora, existe o não intencional, né? Que aí a pessoa, é a própria pessoa, independente, pode ser um holopensene super positivo, mas a pessoa se coarta, se reprime. Então, vamos voltar aqui para o que você falou, as técnicas espúrias de manipulação. Se eu fico mais atento à questão desse holopensene feito de caso pensado, eu não vou me deixar ser manipulada por uma situação dessa. Certo. Então, eu não vou, cara feia é fome. Então, se uma pessoa com cara feia, aquela cara de mal para cima de mim ou para cima da pessoa, você não vai se deixar manipular por isso. Certo, entendi. Então, facilita evitar que essas automanipulações aconteçam. Na verdade, com relação a essa manipulação consciencial, eu pensei no caso da pessoa que se reprime, sabe, no holopensene. Então, pensei que houvesse, talvez, né, estou pensando, se haveria manipulação da consciência que se reprime também, se faz de frágil alguma coisa. Mas aí já aí tem uma intenção. No verbete histrionologia, minha voz está sumindo aqui, não sei. Mas tem aqui. Mas ela volta, fiquem tranquilos. O que acontece? No holopensene, no verbete histrionologia, a gente coloca algumas situações que levam ao histrionismo, tá? Então, um histrionismo que a gente fala é o intimidador. A pessoa, de forma histriônica, ela coloca uma face de agressividade, uma maneira de agressividade, com isso todo mundo fica com medo e ela manda em todo mundo, tá? Mas existe também a questão auto-vitimizadora. Então, a pessoa faz aquela face só de tadinha de mim, de sofrimento, e vai manipular do mesmo jeito, tá? Mas esse caso, eu não entraria tanto aqui, porque ela, na verdade, ela não está... nesse caso da questão intencional, a pessoa está fazendo aquela cara de coitadinha, mas ela está fazendo de propósito. Então, é um processo intencional. Então, eu não diria tanto que seria esse holopensene autocoercitor ou autocoercivo. O mais importante, eu acho, aqui, é a gente ver quando isso bate na gente. Quando que eu não sou autêntico. Por quê? O que está pegando em mim para que, independente do contexto, seja aquela pessoa que está fazendo intencional para meter medo ou para subjugar, como aquela outra que às vezes não está fazendo nada, só o jeito dela ser já incomoda de alguma forma? Por quê? Por que que eu faço isso? E qual é a tese? Se a gente quer aumentar o nosso nível de autodesassedialidade, se a gente descobre isso, fica mais fácil a gente entender o perfil dos assediadores extrafísicos. Porque se a gente se reprime diante de certos padrões de energia, a possibilidade dos nossos assediadores extrafísicos são desse padrão, porque eles chegam perto, a gente cai e entra. Então, é um caminho da gente ficar mais esperto em relação a essa questão dos assediadores. Começar a ter uma ideia melhor, quem são esses assediadores extrafísicos que conseguem ser exitosos em nos assediar. Porque assediador tem muito. E quando a gente faz um trabalho de desassédio, de etares, tem muita gente querendo assediar. Mas nem todos são eficazes. Alguns a gente tira de letra e outros não. Esse que não tiramos,
Por quê? Qual é a tese? Se a gente começa a verificar esses holopensenes aqui no intrafisicalidade, aqueles ambientes, aquelas pessoas, aquelas situações que nos inibem, nós começamos a poder vislumbrar um pouquinho quem são esses assediadores exitosos que conseguem, às vezes, pôr a gente para baixo. Tá certo? Então, essa aqui é a ideia. Na verdade, ele só tem êxito porque nós que sucumbimos. Exatamente, né? porque nós deixamos. Nós que sucumbimos. Porque assediador está cheio no mundo. A questão é, por que eu sucumbo a um e não sucumbo a outro? Um eu tiro de letra, o outro não. Então, por quê? Cada um vai estudar. E aquele outro aspecto que você falou também, né? Obrigada. O quanto que eu sou coercitiva com o outro. É a base também de você descobrir para melhorar a assistência também, né? Exatamente, exatamente. Então são as duas pontas, né? Perfeito. Aí seria mas aí seria um outro verbete, né? Se eu observar, era um outro contraponto de verbete, porque esse eu estou vendo o que me leva a me coagir. Agora, seria interessante também ver o outro lado, observar o que meu holopensene pode coagir o outro. Mas às vezes eu não tenho controle quanto a isso. Por exemplo, às vezes é o jeito de ser. Então, por exemplo, se você tem um determinado temperamento e algumas pessoas se incomodam com esse temperamento, seja de trauma do passado, seja o que for, independente do que eu faça, ela vai se coagir. Agora, existe o outro ponto, não, daquela pessoa que às vezes é uma maneira de falar, algum tom de voz que possa gerar isso. Aí é uma outra questão. Aí isso é passível de lapidar. Agora, tem determinadas coisas que eu vejo que não tem saída. Você não pode ser porque responsável você pelo assim. outro, né? E às vezes é super positivo, não tem nada errado, e alguém vai se incomodar com isso. Aí depende dos traumas, né? Por exemplo, a gente coloca alguns exemplos aqui, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma intelectualidade mais desenvolvida e a outra que tem algum complexo de achar burra, ela vai ficar incomodada com essa outra, mas essa outra não está fazendo nada errado. Então, o problema é da pessoa. Por que ela está incomodada? Por que está por trás? Tem algum trauma? Tem alguma situação? Uma baixa autoestima? O que é? Então, acho que é esse jogo. Mas é interessante, mas seria um outro verbete, você entende, né? Os efeitos do meu holopensene nos outros. Vou até pensar se isso sai alguma coisa, quem sabe? Vou pensar. Tá bom, nós agradecemos. Adriana. A voz voltou, viu? Que bom. Ela vai, mas ela volta. Adriana. Oi, sim. Aqui na patologia, poderia responder o terceiro item, o desconforto intraconsciencial? Cristina, aqui a gente está fazendo uma linha mostrando como vai gerando essa autocoerção, né? Então, começa com a perda da espontaneidade. Toda vez que a gente não é espontâneo, por algum motivo, agora a gente coloca lá no final também que, às vezes, a gente vai não ser espontâneo de caso pensado, em função do contexto, seria de uma educação. É outra coisa, tá? Então, eu posso até ser mais formal, se está um ambiente super formal. Lá um casamento, eu vou chegar lá, uma formatura, aí eu vou chegar lá super espontâneo, olá, tudo bem aí, galera? Quer dizer, esse item aí é neutro. Educação, né? Então, o que a gente está falando aqui é num dia a dia, numa situação. Então, você está fazendo aquilo, você perdeu a espontaneidade, não foi porque você quis. Você não está, às vezes, segurando a espontaneidade em função de um contexto discernido. Você simplesmente se anulou. Queda do vigor físico energético. No outro caso, isso não vai acontecer. Você vai, às vezes, não ser tão espontâneo, vai ser mais formal, mas a sua energia está lá firme, não mudou nada. Mas, queda do vigor físico e energético. A força presencial, começa a cair. Começa a censurar, às vezes, as palavras e ações. Ah, não vou falar isso. Ah, não vou mexer aqui. Não sabe onde põe a mão, né? A gente fica complicado. Refreia o comportamento, né? O comportamento começa a ficar inibido. E aí, por fim, como você falou, há um desconforto intraconsciencial. A pessoa não se sente bem, ela começa a se sentir incomodada. Então, isso é quase um crescendo, né, de como vai gerando essa coerção. Aí entra o mal-estar, aí a vontade vai embora, né, e vai começar a cada vez ficar mais complexa a situação. Então, esse desconforto é em função do próprio contexto, né, que a pessoa está se reprimindo por algum motivo, isso dá um mal-estar, ninguém gosta de se reprimir, né? Essa era a ideia. Na penúltima linha, a reeducação consciencial com a supressão de tendências autoassejantes. Que coisas você poderia... Já estava falando, né? Mas é isso que a gente está... Por exemplo, se a gente começa a descobrir quais são as nossas tendências de autoassédio, quando eu me autoassedio? Eu me autoassedio
em que momentos, em que situações, com quais pessoas, com quais, às vezes é uma palavra que alguém diz, eu posso me assediar. Por quê? Aquela palavra foi intencional ou não? Então, cada um tem que explicar, né? Se a pessoa começa a fazer, que aí entra a conscienciometria, o autoconhecimento, aquilo que leva ela a se assediar, ela vai se reeducar nisso. Então, ela já sabe. Então, eu sei que toda vez que alguém fala alguma situação, eu tenho algum recalque e aquilo me joga para baixo, por exemplo. Então, eu vou ter que ver, eu vou ter que estudar isso, vou ter que refletir sobre isso. Por quê? É uma situação que eu posso resolver? É um recalque meu? Então, eu posso... É passível de ser consertado? Por exemplo, a gente falou agora da intelectualidade. A pessoa acha, não, mas eu li muito pouco, eu não sei nada. Então, tá. Então, começa a ler mais. Começa a estudar mais. E aí, daqui a pouco, você não vai se sentir mais incomodado com as pessoas que leem. Porque eu também leio, se isso é um valor para você. Então, é um exemplo. Então, se a gente sabe essas tendências, a gente começa a ter um movimento de tomar ação mais proativo, de tentar ver o que é e ver se tem alguma reciclagem que precisa ser feita, se há alguma argumentação, geralmente há alguma irracionalidade. Porque se é algum movimento que eu levo a coartar a minha expressão, isso não é racional, isso é antievolutivo, até anticosmoético comigo mesmo. Então, provavelmente, para não dizer todo mundo, mas tem uma irracionalidade, tem alguma coisa ali no fundo que não é racional. Se eu começo a pesquisar, eu começo a me conscientizar dessa situação, que seria o primeiro passo para tentar resolver. E eu vejo que é assim que a gente vai chegando na autodesassedialidade, cada vez um percentual maior, até alcançar a desperticidade. Adriana. Sim. Então, aqui na fatologia, na última linha, você fala da omniblindagem consciencial pró-autodesperticidade, né? Pegando essa questão da desperticidade, em primeiro lugar, assim, você não acha que algum grau esse holopenseno do desperto, ele pode ser um holopenseno heterocoercivo? Sim, naquele sentido que a gente falou. Às vezes a pessoa ela é tão cosmoética que as pessoas se incomodam. E aí, qual que é a responsabilidade? É isso que eu falo, nesse caso ele não tem responsabilidade. Por isso que o foco do verbete é no autocoercivo. Então a gente fala, pode ser negativo ou positivo. Quando é uma questão positiva, às vezes a pessoa se incomoda com a energia positiva do outro. A gente chega a colocar aqui no exemplo, e eu já vi isso acontecer, que a gente fala na ética, o número 8, o corrupto perante a personalidade ilibada. Eu já vi vários casos assim, por exemplo, é uma mesma profissão e uma função pública. Aí tem aquela pessoa que teve a vida inteira naquela função, tem a vida lá mediana, tal. Aí tem a outra que entra naquela função e fica rico em 5 anos. A pessoa não aguenta ficar na frente desse outro. O outro não fala nada. Essa outra pessoa, que a vida inteira... É a mesma profissão. Então, tipo assim, na cabeça, aí vou fazer uma inferência, né? Ele sabe que tem alguma coisa estranha. Então, a pessoa começa a evitar, mas não quer mais estar próximo da outra. É dela. É dele. A pessoa não fez nada, a pessoa fez certo. Ela teve a vida inteira naquela função, agiu conforme a ética dela e ninguém ficou rico ali. Tem uma boa vida, mas ninguém ficou rico. E o outro, na mesma função, enriquece em 5 anos. Seria, então, quer dizer, como é que fica isso? A pessoa se constrange, ela se coarta, ela já não quer mais nem chegar perto. A pessoa chegou aqui, ela já dá a volta. Por quê? Ela se sente incomodada. Seria então, como se fala aqui na antonimologia, né, do holopensene autolibertador. Seria esse holopensene autolibertador do ser desperto, do ser cosmoético, que gera, assim, por consequência, uma heterocoerção, por mais responsabilidade, seria do holopensene da pessoa. Por exemplo, até a pessoa é o desmancha-roda, né, de assediador. Uhum. Então, você chega lá, não tem clima. Aí, às vezes, os assediadores vão embora porque não tem clima, não aguenta ficar ali naquela situação. Então, aí é o outro lado. Aí, o assediador, se ele for um pouquinho esperto, quiser mudar, ele vai começar a ver por que eu me incomodo com essa situação. Então, por exemplo, vamos supor uma situação dessa. A pessoa, no fundo, ela não é tão cara de pau assim. Ela pode até estar fazendo alguma coisa ilícita, mas se ela ainda tem autoculpa, pelo menos, não é daquelas que não tem autoculpa nenhuma. Então, tem mais chance dela virar a mesa, de repente. Porque se está incomodando tanto, se tem um drama de consciência por trás, é complicado. Então, era melhor, às vezes, encarar e mudar de emprego, né? Vai para outro local. Então, esse jogo
mostra também que a pessoa não é, por exemplo, nesse caso da ilibado, né? Ela é autocorrupta, mas ela não é daqueles assim, fiz e daí, né? Porque se incomoda, se A autocoerção já mostra alguma já coisa. mostra que tem que ela tem um drama de consciência ali complexo. Então era melhor encarar isso e tomar uma providência, do que só vai piorar, né? Porque só vai piorar. A tendência é piorar. Entendi. Porque se já está incomodando agora, imagina depois que dessomar e tudo. Então é melhor tentar corrigir agora do que seguir adiante. Aí cada um que tem que saber na sua intraconsciencialidade. Né? Certo. Então, assim, mais uma perguntinha. Sim. Você fala em codigologia, né? Do CPC e do CGC, né? Nesse sentido, assim, vamos refletir aqui, né? A coerção, ela seria sempre nosográfica. Por exemplo, o CGC, de certa forma, ele, entre aspas, obriga quem quer estar naquele grupo a segui-lo, né? Então, como é que funciona assim? A coerção, ela é neutra? O que ela é? Não, essa condição que a gente fala do holopensene coercivo, ele é nosográfico, porque a pessoa, como a gente falou, no momento que você reprime a sua expressão, isso não seria cosmoético com você. Então a gente entende que isso é nosográfico, tá? Certo. A situação é nosográfica. Agora, eu não vejo que um CGC, as pessoas ali, elas não estão coagidas, elas juntas, elas construíram um código de ética para seguir. Então ali está todo mundo de acordo. Então não é diferente de um código mafioso, né? Você não está aqui, você é morto, né? Você sai fora, ou você é expulso, ou você é morto. Os seus 3 últimos parágrafos da argumentologia já discute essa questão da libertação, da liberdade, da autocoibição, mas pelo respeito. Perfeita, na questão do respeito, que a gente pode até ler, né? Ó, a gente começa a falar, a autossustentação da autenticidade, transparência e coerência nas automanifestações é resultado de autoesforços para a garantia do próprio direito à livre expressão. Então, a gente não se coagir é um trabalho de cada um, tá? Aí entra, tal liberdade abrange a opção de conter e regrar comportamentos. Igual que, aí quando eu faço meu CPC, eu estou regrando meu comportamento, estou dizendo que eu não quero mais agir assim. Mas não é uma obrigação. Não, eu decidi. Mas e no grupo é a mesma coisa, é uma mas é uma auto-obrigação. Mas não é uma repressão, eu não considero uma auto-repressão. Eu vou conter o comportamento, mas eu não estou me fazendo uma coerção, uma repressão. Isso que eu estou querendo colocar. Não é nosológico, nosográfico, porque você não vai sofrer com aquilo. Você vai fazer aquilo com espontaneidade. Por isso que eu nem pus a palavra autorrepressão, porque repressão ainda tem, né? Agora, coerção já é uma coisa negativa, não dá para falar uma coerção positiva. Então, por isso que eu pus autocoercivo. Porque o coercivo aqui é quando você é um autoassédio, você se coloca para baixo. Então, por exemplo, quando eu faço aqui, eu vou conter e regrar meus comportamentos, a ideia não é se reprimir, eu estou optando para não agir assim, porque eu vejo que eu tenho prejuízos com essa situação. Você entende? Por meio de limites autoimpostos, eu que impus esse limite, pelo autodiscernimento cosmoético, e com o propósito de adequar-se a conjunturas existenciais. Então, eu vou me adequar a uma conjuntura qualquer. Esta postura não significa autocoibição, como a gente está falando, e sim respeito, educação, prevenção e concessão cosmoética à boa convivência. A gente tem que fazer umas concessões, né? Demonstrando maturidade, lucidez evolutiva, flexibilidade pensênica, interassistencialidade cosmoética e traquejo no lidar com as diversificadas situações inerentes à vida humana. Então, a vida humana ela tem muita coisa, a gente tem que saber lidar com isso. Então, a gente também não pode sair por aí, por exemplo, a gente vai chegar num funeral, a gente está feliz da vida aquele dia, a gente vai chegar lá rindo, não, é um mínimo, né, de educação e de respeito, a gente vai chegar mais sério. Então, eu não estou me reprimindo, eu estou me contendo ali, uma manifestação que eu posso estar super alegre, mas por quê? Em respeito àquela situação que está acontecendo. Então, um exemplo assim, bem drástico, né, mas para a gente pensar. Então, eu vejo que é diferente, eu entendo como diferente. Então, nesse sentido, assim, a gente usa aqui na conscienciologia muito aquela palavra do domínio, né? Mais domínio, né? Mas o domínio, então, não é essa coisa... Eu não vejo como domínio repressão, não, porque o domínio é o controle. Eu tenho o domínio da minha mão, eu não estou reprimindo a minha mão, mas eu domino, eu faço com ela o que eu quero. Certo. Se eu tivesse algum problema neurológico, eu não conseguiria fazer isso, mas eu mexo com a minha mão, eu domino ela como eu posso.
Então, isso não estou reprimida por isso, eu domino, eu tenho controle, eu faço com ela o que eu quero. Então, eu domino as minhas energias, eu faço com as minhas energias o que eu quero. Eu domino o meu comportamento, eu vou agir conforme eu quero. Eu não vou ser dominado pelos meus instintos, que às vezes depois eu vou me arrepender. É o lado do bicho, a minha consciência está no comando. Então, não, eu vou agir conforme aquilo que eu considero, a minha consciência considera o mais adequado. Tá certo. Se eu vou agindo por instinto, é o bicho, né? Aí dá muita dor de cabeça depois, né? Arrepende, aí você vai ter que sair pedindo desculpa. Porque tem o conceito de repressão estrito senso e tem um que é mais, né? É por isso que eu não pus o repressão. Autocontrole. Assim. Por isso eu não coloquei repressão no título, até para não gerar essa possível ambiguidade. Então, eu perdi agora, tudo bem, passa. Não, mas você vai se achar. Na hora que eu me achar eu falo. Não, que estou pensando bastante sobre essa questão, né, do contraponto dessa condição que a gente compreende, né, que você não está se obrigando, que não tem essa imposição mais negativa, né, mas é um querer, né, é um querer ser cosmoético, né. É um querer. Eu entendo, pelo menos na minha experiência, por isso que eu acho tão importante aqueles censos, né? De vez em quando eu escrevi alguns. Porque eu vejo que é o primeiro passo, pelo menos para mim, eu tenho que primeiro entender. Quando eu entendo que aquilo não é bom, aí eu mudo. Enquanto não entende, parece que fica... Então, há um fator que eu entendo. Primeiro a gente cai a ficha, compreende, verifica e aí a gente age para agir. Porque a gente já compreendeu que aquilo é o melhor para nós mesmos, para os outros e para nós mesmos. Então, aí é um ato da vontade. É que isso entra bastante na questão do para-direito, eu acho. Isso que eu ia falar. É um para-dever. Para mim, isso funciona ao modo de para-dever. Aí você pergunta, é coercitivo o para-dever? Não é, mas... É uma opção. Você não, é como você falou, se você compreende aquilo, você opta por aquilo, mas aquilo é... Porque você absorve. Você absorve. É coercitivo, você não consegue fazer outra coisa, você não sofre com aquilo. Eu vou seguir a lei porque é o melhor para todos. Não quer dizer que eu posso transgredir a lei a hora que eu quero. Agora, eu posso optar por seguir a lei em função da educação, da boa convivência com as pessoas. Se cada um fazer o que quer, virou uma balbúrdia. Então, tem as regras, né, de convivência até para todo mundo viver bem. Então, essa consciência que eu acho que é o importante. Tem algumas pessoas que ficam no dilema, né, entre para-dever e para-direito. Né? Exatamente. Mas... Em breve, esses serão debatidos em mais detalhes a questão do para-direito, né? Em uma semana. Né? Essa semana, na verdade. Começa agora, né, então? Não, tem bastante a ver, porque eu vou apresentar um artigo que eu falo de ortopraxis, né, que seria a prática correta, né? Então tem bastante esse contraponto que na verdade eu vou para essa linha mesmo, é um entendimento, né? Não é uma questão de eu me impus, eu me obriguei, sabe, a para-lei, ela vem para mim e fala, você vai se comportar assim. Não é assim, né? Porque você absorve aquilo dentro da sua intraconsciencialidade. Então, você acaba sabendo o que é correto naturalmente com a sua evolução, né? Isso se difere bastante do holopensene autocoercitivo. Ele é libertador, na verdade. Exatamente. Por isso é mais para direito que para dever, porque é um autorrespeito da mais ou menos, né? mais ou menos. Eu acho que mais ou menos. Vai longe. Mas eu acho que a Adriana foi no ponto crucial aí, que é da autocompreensão e do autoentendimento. Depois que você entende aquilo, seja coerção, seja autorrepressão, seja para direito, seja para dever, não importa, você vai... E vai mudar, né? E aí isso tem tudo a ver com a questão da descrenciologia e da dogmática. Por que a religião, ela reprime? Porque ali você faz porque alguém disse que tem que fazer. Então você vai seguindo sem pensar. Você faz, não, porque isso é certo, isso é errado. Então a pessoa, ela vai fazendo e uma hora a tendência é ela jogar tudo pro alto e sair por aí fazendo besteira. Porque aquilo foi vindo de fora. Qual a diferença da descrenciologia? Nós vamos experimentar, então a gente vai chegar por nós mesmos. Então, isso é a diferença. Então, eu ajo melhor, eu vou ser cosmoético, não é porque alguém falou, não, você tem que ser cosmoética, é porque eu vejo que isso é o melhor para mim e para todos. E aí, a questão da energia é fundamental, porque quanto mais a gente domina as energias, a gente vai vendo que quanto mais cosmoéticos nós vamos agindo, mais as coisas vão abrindo, a energia vai ficando melhor. E quanto anticosmoético, como a questão fica complicada. Então, a gente vai vendo os efeitos imediatos. Não é porque alguém falou, eu percebo, eu sinto, eu vivencio. Então, eu vejo que aí entra também a discussão da descrenciologia para a dogmática.
entendo isso. Entendi. Legal, obrigado. Vamos lá, Patrícia. Eu queria te agradecer pelo excelente verbete. Para mim foi assim um presente multidimensional sair da consciencioterapia, onde eu estava exatamente tratando desse tema. É uma sincronicidade, então. E me dá Que a legal. sincronicidade de achar o seu verbete aí legal. sendo defendido hoje. Eu queria que você explorasse mais, inclusive, assim, dando alguma orientação com relação à profilaxia, na quarta linha da pensenologia, as autorreprimendas excessivas em solilóquios silenciosos. Isso tem correlação com aquelas autocensuras de palavras e ações. A gente defendeu há pouco tempo atrás, eu acho que tem um mês e pouquinho, o verbete solilóquio, né? E nesse verbete a gente coloca no final várias perguntas, né, para cada um fazer uma avaliação daquilo que ela fala com ela mesma. E aí pode chegar a esse diagnóstico aqui. Também você chega por ali. Porque quando há autorrepressão, há um solilóquio ali. A pessoa conversa com ela mesma, ela vai por algum motivo, ela vai se censurando, não pode agir assim, não faz isso. Ela vai entrando num processo de autoassédio. Então, o que eu posso dizer é isso, que nessa situação a pessoa vai se reprimindo, ela vai fazendo autorreprimenda excessiva. Não faz isso, não fala aqui. Aí a pessoa não sabe onde põe a mão aqui não, a mão não está boa, daqui a pouco ela não sabe o que ela faz. Então, isso é um exemplo, ela está se reprimindo. Não fala nada, fica quieto. Ou se fala, falei bobagem. Então, há um processo grande de autorrepressão, de autorreprimenda, né? Então, o que eu posso dizer de exemplo é isso, uma sugestão é ler o verbete solilóquio e pega aquelas questões lá e vai, todo dia, no final do dia, você vai lá e marca, como é que foi a minha conversação comigo mesma? E vai fazendo as suas avaliações. E ali também é uma forma de achar os pontos de autoassédio. Aonde que a situação, o que predominou na minha manifestação? Foi uma conversação mais cosmoética, uma conversação que me dá mais bem-estar ou mal-estar. Então, ali dá para ir jogando com essa jogada, com esse verbete, eu acho que vai ajudar bastante também. Adriana? Oi. Oi, então. Eu estava fazendo uma relação aqui com a neossinapsologia, né, do auto-boicote, a formação de neossinapses autodesassediadoras, com aquelas tarefas que você colocou na terapeuticologia. Uhum. E aí, no quinto, tem a conscientização das perdas, que tem relação com os pseudo-ganhos, né? Isso. Então, eu fiquei pensando, né, onde está o limite ou gancho para a gente conseguir adquirir essas neossinapses autodesassediadoras e deixando mão mesmo, abrindo mão dos pseudo-ganhos. Não tem ganho nenhum, né? Onde que está essa fantasia que é criada por mais que você saiba que você não tem ganho nenhum, você ainda alimenta a esperança de que tem, porque é uma perda, no final das contas. Então, você entendeu? Para adquirir a neossinapse com a conscientização das... Vou ver se eu entendi, Tá. a gente vai conversando. O que eu vejo, que eu já coloquei lá, até na opção pelo autodesassédio, e a questão de tem alguma autoconvicção que te assedia. Então, tem alguma ideia que você não está abrindo mão, que é uma convicção sua, é uma certeza, que no caso ela é autoassediante, ela é equivocada, ela é irracional. Então, a gente tem que começar a descobrir qual é essa convicção. Então, tem um outro verbete também, que é o generalização autoassediante, geralmente é uma generalização. Então, a gente generalizou alguma situação e aquilo virou uma regra. Então, a gente não abre mão daquilo. A vida é assim. Então, se a vida é assim, se comigo não é assim, tem alguma coisa errada. Então, é uma crença ou uma convicção. Você não foi equivocada. direto no seu ponto, né? Ainda não foi. Então, eu acho que o objetivo aqui, na hora que a gente fala aqui, no 3, né, a gente vai descobrir o gatilho. Analise o pensamento ou convicção pessoal na base da resposta emocional autoinibidora. Qual é? Por exemplo, vamos supor que ele falou o negócio do inteligente, né? Então, a pessoa... ela inventaria as personalidades que coíbem ela, todas elas são consideradas inteligentes, ou ela considera que são acima da média, seja lá por que motivo. Aí ela verifica qual o estímulo alheio que induz essa autocoibição. Então, ela já viu, é o fato da pessoa ou ter escrito um livro, ou o fato da pessoa, às vezes, falar bem, não importa. Né? Então, ela vai descobrir o que é. Qual é o gatilho disso, que ela se assedia? Por quê?
pode ser uma convicção de que ela, não, eu só falo bobagem, ou eu sou burra, ou eu não consigo me expressar, ou eu sempre falo bobagem, eu sempre não funciono direito, eu tenho um raciocínio lento, eu sou, sei lá o que for. Então, a pessoa, de alguma forma, naquela área, ela se joga para baixo, ela tem que descobrir o que é. Aí, seja por mesologia, às vezes na infância ela ouviu isso, a gente já viu, infelizmente, tem pais que fazem isso, né, põe a criança para baixo, ou professores, a questão tem até uma dislexia, uma situação dessa assim, a pessoa fala que é burra e, na verdade, não tem nada de burrice, é um processo. Então, são de situações assim que podem ter acontecido, ou até uma situação de uma vida passada que aí fica mais difícil da gente elencar. Mas, de alguma maneira, a pessoa acreditou numa situação dessa. E ela está generalizando, por exemplo. Então, aí vale ela, e vamos lá, iria para o 4, né? Ela teria que desconstruir, avaliar essa irracionalidade presente nesse pensamento. Então, ela pergunta, não, mas peraí, sempre sou assim em tudo? Deixa eu ver a minha vida. Então, eu tenho dificuldade. Não, mas olha só, aqui eu me dei bem, aqui eu funciono, eu posso não ser muito boa nessa área, mas nessa outra eu sou. Eu posso não falar muito bem, mas eu escrevo muito bem, ou sei lá, eu entendo muito bem, eu sou muito boa de alguma situação. Então, ela começa a ressignificar e desconstruir aquela ideia negativa. E vai ver a perda, porque tem algum ganho. Porque também na hora que você fica assim, você não precisa fazer nada, né? Eu não preciso fazer nenhum esforço para mudar essa situação. Vamos supor que a pessoa tenha realmente alguma dificuldade intelectual. Se ela fica nessa, ela não faz nenhum movimento para melhorar isso. E existem formas, existem até técnicas dentro da própria psicologia, tem até uma colega nossa aqui que faz uns exercícios, assim, tem métodos que é para melhorar a pessoa, o raciocínio, melhorar a forma de pensar, melhorar os atributos cerebrais. Então, vamos supor que ela tenha realmente uma dificuldade, né? Vamos supor. E na maioria dos casos nem tem, mas vamos supor que tenha. Ela vai, se ela vê que ela tem algum ganho, nem que seja de ficar parada, não ter esforço, ela vai ver que mecanismos, que ferramentas existem hoje que eu posso melhorar isso. Eu posso melhorar meus atributos conscienciais. Então, é esforço. Então, ela já descobre o pseudo-ganho. E aí, ela tem que fazer uma reeducação, ela tem que ter uma estratégia para quando ela vê que ela está começando a pensar daquele modo, ela, opa, não, alto lá, não é isso não procede. Não, peraí, vamos fazer outra coisa. Então, ela tem que ter uma estratégia, que seja, nem que seja, quando chegou uma situação dessa, ela para tudo, inventa uma desculpa, vai trabalhar energia. Sai, vai beber um copo d'água. Então, ela tem que ter alguma estratégia para quando ela vê que ela está entrando nesse processo, ela cortar. Então, o EV é fundamental nisso, seria ótimo. Faz um EV que já melhorou. Ou então, vai beber um copo d'água, para, respira. Vai fazer outra coisa, ela tem que arranjar um mecanismo para não entrar mais nesse processo. Então, ela já desconstruiu e depois ela vai ver que ela tem um mecanismo quase automático de agir, de pensamento, que ela tem que descondicionar. E esse descondicionamento ela vai fazer através de técnicas, que aí é o outro que a gente fala, né? Defina técnicas ou desenvolva, e cada um vai desenvolver uma, né? A ser aplicada nessas circunstâncias, onde ela já vê que ela vai começar a gerar um processo de autoassédio. E só o movimento dela, vamos supor nesse caso hipotético, dela começar a fazer algum movimento de melhorar a questão intelectual dela, ela já vai começar a ter resultados. Tem até um verbete que eu escrevi que chama autoconfiança intelectual, que é nessa área, né? Então, ela começa a escrever, aí tem o feedback do outro, olha, até que a pessoa gostou do que eu escrevi, então vou escrever outro. Verbete é ótimo para isso. A pessoa vem, faz um verbete, aí tem o feedback, aí faz outro. Aí, então, é uma forma também de ir aumentando a autoconfiança intelectual. Tá? Ótimo, obrigada. Adriana, vamos lá. na teoriologia, você falar da teoria das interprisões grupocármicas abarcando omissões deficitárias. Então, assim, isso me lembrou muito hoje de manhã, o professor Valdo, uma das pensadas que ele trouxe, até onde eu pude anotar do que eu captei, né? Na avaliação paraconscienciométrica da Consciex, após a segunda dessoma, as consequências das omissões da autoproex podem ser mais graves do que todos os erros cometidos durante a vida humana. Isso é de matar, né? É impactante. Ouvido, é impactante. Tá, e aí você trouxe isso, então acho que tem muito, se você puder comentar um pouco mais. Depois dessa aí até a gente, né? Porque eu não pensava que era tanto assim, então é interessante falar que pode até pesar mais do que todos os erros, né? Mas é mais ou menos isso, as omissões, na hora que a pessoa ela vai coibir a sua expressão, ela está se omitindo, né? Ela está se omitindo. A manifestação dela, ela está
é uma omissão. Isso que a gente queria dizer. E isso vai ter um preço também. Essa omissão dela se inibir vai ter um preço evolutivo também, porque ela está deixando de se comportar, deixando, vamos supor, se ela se coíbe na frente de determinada personalidade. Mas ela tinha uma informação que podia até fazer um esclarecimento para essa pessoa. Ela vai falar? Não. Não vai abrir a boca. Então, ela, às vezes, omitiu um esclarecimento por achar que aquela pessoa, por algum motivo, é superior a ela, seja lá por qual motivo. Então, ela deixou de ajudar. É bem sério, né? É bem sério a gente E pensar aí, nisso. assim, me chamou a atenção também, na parafotologia, na segunda linha, você fala da anulação de parapercepções. Aonde? Na segunda linha da porque quando parafotologia. aí a gente começou, na hora que a pessoa começa a se fazer a autocoerção, primeiro, a tendência é ela fazer um autoencapsulamento patológico, né? Ela se fecha. Na hora que ela se fecha de uma forma patológica, vai gerar bloqueio de chakra e as parapercepções, até pela essa questão, ela começa a não perceber mais. Se ela se encapsulou, ela parou de interagir. Se ela parou de interagir, o aparador pode gritar no ouvido dela que ela vai ser difícil ela ouvir, porque ela secou, fechou. Então, essa que a gente queria dizer. E a gente fala, é a criação involuntária de ambiente multidimensional, favorecedor às inspirações e atuações assediadoras. Então, criou um clima que fica mais fácil um assediador chegar lá e colocar uma cunha mental. Porque se ela está encapsulada no holopensene negativo, às vezes ela vai conseguir, esse assediador consegue, ali, às vezes, colocar uma cunha mental. Vai ter mais facilidade. O aparador, às vezes, não vai conseguir, porque ela está tão alto ali, imersa, às vezes, num processo mais repressivo. Então, isso era a ideia que a gente queria colocar. É muito bom. Obrigada. Sim. Oi? Tudo bem. Agora, eu estava pensando aqui que tem certos holopensenes, né, que são mais coercitivos que outros, e estava pensando dentro dos países, né? Então, pensei no caso do meu país, por exemplo, né, na Espanha, que existe às vezes uma repressão, uma coerção, que se comparado com o holopensene aqui do Brasil, aqui em Foz, né, que é minha experiência, é muito menor. E isso ficou muito evidente no meu dia a dia, sobretudo a repressão. E aí verifiquei que na caracteriologia você colocou ditadura, né? Que aqui também teve no Brasil, só que na Espanha ainda parece que acabou no 75, mas ainda, né, em 2013 ainda parece que esse holopensene interatua com as pessoas, então ainda também a religião, a monarquia, né? Então eu estava vendo no teu verbete, você não coloca nada sobre o país, né? Porque aqui eu falei o holopensene em geral. Então, pode ser o holopensene do país, né? Que a gente falou de pessoas, de ambientes, de situações. Então, determinado país, ele pode ter esse holopensene mais repressivo. E aí a gente tem que ver por que esse holopensene, ele nos faz impactar. Porque tem pessoas que são mais proclives a serem impactadas, né? Pois isso que a gente colocou aqui. Lembra na realeza? A gente falou, o plebeu servil. Não é qualquer plebeu que vai ficar lá fazendo reverência lá ao filho real, né, ao novo bebê real. Mas está cheio, né? Impressionante na Inglaterra. Eles adoram, né? Não vai dizer que é todo mundo. Não. Então, é o plebeu servil, que ele vai ficar mais subserviente à questão da monarquia. A mesma coisa da ditadura. A gente coloca lá o popular domesticado perante o ditador, porque eu posso viver numa ditadura, eu não sou bobo de não seguir as regras, senão eu vou ser morto, mas eu posso estar mantendo a minha livre expressão. Eu posso estar, como aconteceu aqui várias vezes, né, com várias dentro do Brasil mesmo, de pessoas até que se posicionaram e colocaram as situações de uma forma também, você tem que saber o que está fazendo, né, da prevenção, né, para você não se suicidar, ou até muitos saíram do país. Quer dizer, é uma forma também de conseguir resolver a situação. Mas todo o nosso foco aqui é da gente ver com a gente mesmo. Agora, o que você está falando é interessante, é porque quando a gente nasce em determinado país, a gente às vezes não percebe isso, porque a gente já vive ali. Então, por isso é importante ver de fora.
nem que seja morar um tempo fora, ou então até uma viagem internacional. Isso não só a gente vai vendo as influências dos holopensênios dos países em nós mesmos, como também começar a ver diferente o holopensênio do nosso país. Que a influência disso em nós mesmos, né, que leva, às vezes, a nos coibir. Mas isso já é uma outra pesquisa, porque aqui, como ele já nasceu no determinado país, é mais difícil a gente ter essa visão crítica sem sair dele, sem respirar fora. Porque aqui o holopensene seria o contrário, por exemplo, na Espanha, né, que aqui todo pode, assim, tudo vale, todo dá um jeitinho. Mas aí tem um lado negativo também, a questão do jeitinho. Então, não é tudo positivo, você tem que procurar, não. Exatamente, não tem que procurar o equilíbrio entre esses questão do exibicionismo, até questão sexual, do exibicionismo sexual. As pessoas andam muito peladas, principalmente no Rio de Janeiro. Lembro quando eu morei um tempo em Portugal, a coisa que me chamou mais atenção, eu falei, nossa, como é que o pessoal anda pelado aqui? Quer dizer, então, há também um processo, até que ponto isso também não é uma repressão, né? Sei lá, é uma permissividade um pouco exagerada. Por exemplo, você vê a pessoa numa praia na Europa, você vê pessoas de topless até pelado. Ela não está ali jogando energia para seduzir ninguém, ela está na dela. Agora, aqui a pessoa está toda vestida lá com o biquíni e está bipando aí sexualidade. Aí teria que estudar com mais detalhes. O que é isso? Também não é uma forma de... Será que isso é de repressão? Mas eu acho que aqui eu fiquei pensando, eu também já vi uma praia de nudismo lá, assim, as pessoas não têm essa coisa de corpo bonito, não. Aqui você percebe uma linguagem não verbal, que as pessoas que ficam assim, bem de biquíni, a maioria tem um corpo escultural, e aquelas que não têm, elas se cobrem mais um pouco. Talvez seja isso que dê essa conotação mais sexualizada. Não, e olha só, estou lembrando agora uma polêmica que teve recentemente, foi que uma atriz dessa, Zé Beth Faria, né, pode falar, ela foi de biquíni à praia, e saíram assim várias pessoas reclamando, como é que pode, porque ela não está com um corpo bonito, não sei o quê. Quer dizer, que repressão é essa? Então, ela mesma falou, então só porque eu envelheci, então eu não posso mais pôr um biquíni? Então, isso não é repressão? Então, que liberalidade é essa que começa a reprimir as pessoas de usar o biquíni se ela tiver com a barriga ou se ela tiver com mais idade? Ela tem 70 anos. Queria que ela tivesse lá com um corpo de 15? Então, isso tudo a gente vê. É uma coerção. Ela foi uma coerção que foi feita, uma heterocoerção, mas no caso aqui é uma heterocoerção, né? Só que ela não entrou na onda, não. Ela não fez esse processo de autocoerção, porque ela falou, não, ela envelheci. Enfrentou, né? Enfrentou. Então, aí entra no que a gente falou aqui, né? Ela não entrou na autocoerção. Então, esses holopensênios a gente tem que estudar mesmo. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu verifiquei que você não tem referências... Oi? Referências bibliográficas. Sim, não, aqui eu não coloquei. E eu queria saber como surgiu o teu verbete, tá? Como surgiu e por que... Não, isso aqui porque eu não encontrei não tem nenhum livro que eu vi falando disso, da questão do holopensene mesmo, autocoercivo. Então, não, como é que eu cheguei? Eu cheguei nessa ideia mesmo. Há muito tempo eu já observo isso. Quer dizer, eu lembro de eu adolescente, eu sempre observei muito. E às vezes eu ficava, meu pai tem uma casa assim, numa cidade interior, eu não tinha nada para fazer, eu ficava na janela, eu ficava vendo as pessoas passar para lá e para cá, né? Era divertido, assim, não tinha nada que fazer, né? E aí eu reparava que algumas pessoas mudavam. Tinha uma pessoa assim, que se estava com determinado carro de trabalho, me cumprimentava com uma efusividade. Se estava no carro mais chique de noite, era outra. Eu falava, engraçado, por que cumprimenta de um jeito e não cumprimenta do outro? Então, tudo isso eu lembrei na hora de fazer o verbete. Tá? E aí foi passando. Aí foi dentro das pesquisas que eu estou fazendo de autodesassédio, tem até o curso Opção pelo Autodesassédio e tal. E aí eu comecei a ver, peraí, então, querendo trazer para a gente a questão da autorrepressão e da autocoerção. É importante eu saber, se eu fico assediado, se um assediador consegue me reprimir, me assediar, é porque eu deixei. Então, existe o que essa pessoa tem, esse assediador extrafísico tem, que eu deixei que ele me inibisse. E aí eu comecei a pensar, como já falei aqui no início, se eu começar a mapear as pessoas intrafísicas, os ambientes intrafísicos, que eu me inibo, que eu não consigo ser eu mesmo, eu já tenho uma noção, mais ou menos, do padrão dos assediadores extrafísicos. Então, a ideia surgiu por aí. Foi justamente pesquisando a questão do autoassédio, eu falei, não, existe alguma coisa. Então, existe um holopensene que inibe a pessoa. Então, é sempre alto, é ela que se inibiu, não foi ninguém que fez.
E aí eu comecei a pensar esses exemplos aqui que a gente colocou, né? Do escravo com o senhor, do necessitado perante o milionário, a questão da mulher quanto o parceiro violento, isso tem a Lei Maria da Penha, e tem várias situações que as mulheres apanham mesmo. Uma coisa também que eu observo às vezes, pessoas que a gente conhece, você vê, ela te trata de um jeito quando ela está sozinha, quando ela está com a dupla, ela te trata diferente. E não tem nenhuma conotação sexual nem nada, não tem nada. Mas por que mudou o comportamento? A pessoa não é tão espontânea, às vezes está brincando, normal, natural, né? São todos colegas. Quando tem um outro, ou o chefe está presente, alguma situação, não é a mesma coisa. Então, é observação. Então, por quê? O que aconteceu ali? Ante figuras de poder, às vezes a pessoa pode se... Aí cada um tem que avaliar. Por que naquele momento a pessoa perdeu a espontaneidade? Aí cada um analisa. Em tese, não era para ser, né? Se a gente quer ser coerente, quer ser autêntico, a gente vai ser a gente mesmo em qualquer lugar, não é porque alguém está presente que eu vou mudar. Uma vez também eu vi uma reportagem, um filme assim, que estava, eu acho que não tem problema falar, que era o Pelé com Bill Clinton. Era um evento que ia ter, eu não me lembro agora, já tem um tempo, era na Mangueira, mas era um evento que ia ter grande aqui no Brasil, então. E aí estavam filmando os bastidores. E o Pelé estava conversando com o Bill Clinton, era o presidente dos Estados Unidos naquela época. Foi 92? Com uma naturalidade em casa, aí pegava a bola e brincava ali. Eu falei, gente, que interessante. Então, ali também já comecei a observar. Por que determinadas pessoas, elas não se... Quer dizer, eu não sei, né? Teria que estudar ele a fundo, ele teria que me responder, se ele, com outras situações, ele fica inibido. Mas ali, estava conversando com... Ainda falei, será que o inglês dele é bom assim? Rei, né? É o rei, mas tem a questão da autoestima também, né? Sei. Então, estava super tranquilo. Eu falei, olha que interessante. Será que eu ficaria tranquila assim, conversando... Se chega aqui o presidente, chega o Papa aqui, né? Entra o Papa aqui, vamos conversar com ele aqui de igual para igual. Olha, não gostei muito dessa sua roupa aqui, não. Acho que aquilo que você falou não está muito bom, não. Teria essa naturalidade de ver como uma consciência normal ou não? Não sei, vamos pensar. Então, essa naturalidade é bem interessante. Então, aí eu comecei a estudar desse outro lado. Então, foi por isso que os estudos foram por aí. Aí foi crescendo até uma hora que eu falei, não, eu acho que eu vou escrever sobre isso. Esse é um dos verbetes daqueles que eu ponho na minha lista, que estava lá há anos, eu poderia dizer. Está lá aquele teminha ali, aí... Não, acho que agora é a hora de escrever e de entender um pouco melhor. Tá bom? Professora? Sim. Dentro mais ou menos da mesma coisa. Eu queria entender um pouco mais sobre a origem. Se dentro dessa origem seria uma insegurança, ou seria porque o que está se auto-reprimindo não está mais naquela também, outra condição, não está mais na condição do lado de lá. E essa espécie de ostracismo aí geraria o gatilho inverso. Não, mas aí alguma coisa tem, e a pessoa tem que ver. Vamos supor, se a pessoa ela fica muito reprimida diante de alguém que tem poder, né? No mínimo, ela vai ver, ela dá muito valor para o poder, né? Ela gostaria. Aí ela tem que ver como é que ela age com aqueles que têm menos poder que ela. Ela também coage? Ela subjuga os outros? Se ela subjuga, a tendência dela subjugar na frente de alguém que tem poder é maior. Então, cada um tem que avaliar, por isso que não dá para fazer uma fórmula de bolo. A pessoa tem que ver por que isso acontece comigo. A questão do ostracismo, até tem um livro do professor Max, né? A pessoa, às vezes, por que ela se sente incomodada diante de uma pessoa toda vestida com muito luxo, né? Aquela cheia de grife, né? Tem aquelas pessoas, são as mulheres de grife. E tem pessoas que se sentem exatamente incomodadas. Eu lembro desde a adolescência de algumas meninas falarem assim, não, que as meninas são muito arrumadas. Mas qual o problema dela ser arrumada? Então, por que ela se inibiu? Ela queria estar lá? Ou ela, o que está acontecendo? Então, cada um tem que ver o porquê, aí tem a ver com valores, e se tem alguma situação que ela se inibe perante, ela se sente inferior, só porque a pessoa tem uma roupa melhor que a dela. Então, tem uma questão de valor aí. Por exemplo, tá certo? Tem um valor, então ela está dando mais valor à roupa do que à consciência. Então, ela só dá valor, por exemplo, se a pessoa que mora em determinado bairro. Então, eu já ouvi uma vez uma pessoa falar assim, que ela tinha mudado para um bairro famosinho lá do Rio, e ela teve a coragem de falar assim, não, agora eu me sinto mais gente. Eu falei, que é isso? Sério? Mas também éramos todos saindo da adolescência, então tem atenuantes, né? Mas, então, a pessoa se sente mais gente
se ela mora em determinado bairro, famosinho, seja de qual cidade for. Então, ali é como se ali desse para ela um aval de que ela vale alguma coisa. Então, que tremenda insegurança que essa pessoa não deve ter, né? Porque o valor dela está na roupa ou está onde ela mora e não está no que ela realmente é. Então, isso é que cada um tem que pesquisar, não tem fórmula. Se isso acontece com a pessoa, por quê? Em que aconteceu? Qual a situação? O que está por trás? Que valor está por trás de por que eu estou me sentindo, de certa forma, inferiorizado nessa situação? É o modo de ser? Às vezes, uma pessoa que teve uma mãe muito repressora ou um pai muito repressor, então, às vezes, ela vai ter, sempre que tiver uma determinada figura de autoridade, ela pode se reprimir porque ela está condicionada de alguma forma àquela situação. Um exemplo. Ela tem que ver, é isso mesmo? Agora, às vezes tem o mesmo pai e mãe repressores, tem 4 irmãos, um é reprimido, os outros 3 não. Aí já mostra de novo, porque a gente até coloca isso aqui, a gente coloca um nome, a gente chama de preguiçoso, de certa forma, a gente fala aqui, ó. Filiação, o filho indolente perante os pais superprotetores. Então, por que ele também permitiu isso? De alguma forma, era uma consciência que permitiu. No momento que ele cresceu mais, essa criança, ou esse filho, ele já poderia ter feito lá a lição de independência e não fez. Então, é isso que é importante a gente jogar. Sempre a ideia aqui desse verbete é a gente pegar para a gente. Porque é assim que a gente vai fazer o nosso autodesassédio. Não adianta jogar para o outro. Se eu me reprimir, a responsabilidade é minha. Porque aquela história, se vem uma pessoa aqui, vem um policial fardado, eu vou, às vezes, obedecer a função. Mas não quer dizer que eu vou me reprimir. Eu vou seguir as regras, até por prevenção, por autodefesa, por uma série de motivos, por respeito, uma série de coisas. Mas não quer dizer que eu estou reprimido. Você ia falar que você está na fila? Fala, o que vai pensar? Só para lembrar que você falou da questão de estar muito desnudo, né? Que no Nordeste não existe tanta repressão ao corpo, porque o pessoal não valoriza tanto o corpo como no Rio, por exemplo, em Salvador. Então, você pode ver as pessoas lá com biquínis altamente curtos, né, decotados, mas com corpos que não são esculturais. Então, isso também no Nordeste é mais comum as pessoas não terem tanta repressão ao corpo, porque não é um culto como é no Rio tão exacerbado. Culto à né? beleza. É bem interessante essa sua observação. Da que a gente fala Brasil, a gente tem que, como é que fala? Também interessar, né? Contextualizar algumas regiões. Muito bom. Então, quer dizer, outros locais, isso não é tão... Sim, talvez se a Beth Faria estivesse lá em Salvador, ninguém ia se não fosse achar na mídia nada. do Rio de Janeiro, ninguém ia comentar, porque ela está na praia do Farol da Barra com aquele biquíni, muito pelo contrário. Qual o problema, a gente tem uma né? praia lá que tem 4 perfis de público na praia, homossexuais, crianças, pessoal de elite. Então, existe uma convivência maior entre os diversos grupos, né? Em alguns lugares. Então, assim, tem lugares que tem a maior aceitação de grupos. Tem praias no Rio de Janeiro que mas também convive, né? Também, É determinado grupo específico de elite. Então, assim, tem um certo domínio. Então, o fato de você ter mais interação entre os grupos, isso facilita. Muito bom. Mas eu queria falar uma questão pessoal, assim. Eu tenho um problema muito sério de alergia, que me acompanhou a minha infância, né? E ainda me acompanha um pouco. E que, assim, ao longo do meu processo de pesquisa, eu identifiquei isso como parte de um processo de autoassédio. Na hora que você não consegue chegar no X da questão, identificar um problema, onde é que gera essa patologia, né? De você estar tendo ciclos e ciclos alérgicos, né? Principalmente rinite, sinusite. E eu identifiquei isso como parte também de um processo alimentar, que leva a esse contexto. E nos períodos em que há essa intoxicação, e aí eu digo em uma intoxicação energética mesmo, há uma baixa produtividade nesse contexto. Abre espaço para que você tenha mais alto assédio a respeito dessa sua capacidade de produzir, de produção, que ela realmente ela diminui, você diminui sua capacidade de produção, a tua autoestima diminui porque você quer produzir, o corpo não está respondendo. Há uma intoxicação mental somática muito grande, eu identifico isso muito fortemente. Na hora que você quer produzir, você não consegue produzir quando você está desintoxicada, né? Então, assim, o professor Valdo, eu não estava na minha intertúria, mas eu ouvi que ele falou muito dessa questão
das alergias, né, com o processo ectoplástico. Eu queria que você tivesse alguma informação para poder falar sobre isso. Não, eu não estava nessas tertúlias, não sei se alguém estava aqui para dizer. Não, ele indicou que as pessoas que tivessem problema de alergia, que estudasse mais a questão da ectoplasmia. Né? Que pode ter, ele não falou que tem, pode ter relação com isso, mas não é generalizado, que todo mundo que tem alergia tem problema, tem ectoplasmia ou é ectoplasma. Sim. O problema é que quando pega o físico, tem muitas outras variáveis que a gente tem que levar em consideração, até a questão mesológica, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente teve um período aqui em Foz, um nível de umidade que foi difícil não ter algum tipo de reação, foi bem complexo. Eu mesmo que nunca tive que ser alérgica, acabei tendo. Então, é um processo mesológico, às vezes, complexo. Então, quando pega no corpo, a gente tem que estudar sempre com muito detalhes, tomando muito cuidado para não generalizar. Não pode generalizar. Então, porque aí tem que ver, inclusive, tem efeitos que o próprio corpo reage quimicamente a determinada situação complexa. Aí teria a ver, mas eu acho que é isso aí mesmo, faz as pesquisas, verifica o quanto de emocional pode estar, às vezes, prévio a uma crise alérgica, mas lembrando de ver também que às vezes tem um processo, às vezes tem umas épocas do ano aqui que soltam um agrotóxico ali no processo de plantações, que é difícil a pessoa não ter alguma coisa. Então, tem que sempre ter muito cuidado na hora desses fatores. A gente teria que estudar com mais detalhismo as situações. Então, o que eu vejo? Veja primeiro a sua parte. Você vê a parte das emoções e vê a situação. Analisa isso, mas sem esquecer que tem partes físicas que aí teria que ver até com médicos para a gente poder avaliar isso com mais critério. A questão da ectoplasmia, que teoricamente, se a pessoa usa a ectoplasmia para o parapsiquismo, ela fica mais propensa a absorver a reação do meio. E isso pode dar processos alérgicos. Esse é o estudo que a gente tem que fazer. Então, se você tem alergia, comece a estudar o seu processo energético também. O Mário vai falar, né? A questão da ectoplasmia, a pessoa que libera mais energia densa, ela interage mais com as pessoas. Eventualmente, uma determinada pessoa não bate com a própria, isso pode gerar uma crise. Entende? Então, é a questão, a troca de energia, muitas das vezes, é um fator desencadeante para a alergia. Fica sensível, né, ao meio. A pessoa fica mais sensível ao meio. Sim. Mas tem alguma energia mais antipática, né? Adriana, Sim, eu queria te pedir para você fazer um link na fatologia, na linha 6, com a averiguação da dificuldade pessoal na base do autoassédio coercivo, com a prostração antivoliciolínica na linha 3. Não, a prostração antivoliciolínica é no final, né? A pessoa já ficou com mal-estar, e às vezes ela não sente forças até de fazer, então ela começa a sucumbir, literalmente, ao processo do holo-PCN coercivo. Então ela fica coibida, reprimida, e aí, quando está nesse processo de coibição, a vontade não... Quer dizer, a voliciolina, para quem não saiba, né, é a energia da vontade. Né? Então, essa energia dela não sai, ela sucumbiu, ó. Mas se entregou. Esse seria, então, o máximo quando da coerção. Ela se deixou levar. Aí vai começar a subitar emoções desordenadas. Muitas vezes, olha, as emoções vêm, ela já não tem mais controle de nada. E aí, qual é a averiguação? Aí ela já começa a tomar, quando ela toma consciência da autorresponsabilidade na autocoerção, que é o objetivo da gente estar argumentando aqui, aí ela começa a fazer o que a gente coloca na terapeuticologia, buscar averiguar qual a dificuldade pessoal na base do autoassédio. Então, isso por que acontece? Às vezes, quando a pessoa sucumbe, ela começa sempre a jogar a culpa no outro. Então, é a pessoa que me coar, ou é aquele ambiente que faz isso. Então, está sempre jogando para fora. Quando ela vê que ela é responsável por se coibir, que mesmo numa super ditadura, eu posso não estar coibida a minha expressão, tem até aquela blogueira, né, que lá em Cuba, e ela escreve, ela está, de alguma forma, ela não está coibindo, ela está escrevendo dentro da maneira que ela quer. Então, eu estar mesmo num ambiente inóspio, eu posso, como a gente falou, optar até para não ser suicida e sair por aí criando problema, mas eu vou saber como agir com discernimento, mas eu não estou coagido. Então,
Então, a autocorreção, a autossubmissão é nosso. Então, é aquele o algoz e a vítima. A vítima, de alguma forma, ela é complacente na hora que ela permite que o algoz, às vezes, faça um ato e, às vezes, mantenha o ato. Vamos ver aquelas pessoas que vivem anos apanhando do marido. Então, uma coisa é apanhar a primeira vez, agora ela vai mantendo aquela vitimização de alguma forma. Então, ela está se permitindo se inibir. Ela já não depende daquilo, ela tem outras formas de viver, ela pode tentar achar outras maneiras, soluções, e a pessoa, às vezes, fica assim durante muito tempo. Então, quando a pessoa começa a pensar que ela tem responsabilidade nisso, ela vai começar a verificar por que eu me coloco nessa situação. Por que eu me coloco numa situação, às vezes, de autossabotagem, de autopunição? E aí já é o primeiro passo para começar a fazer algum movimento. O problema é quando a pessoa sucumbe, aí fica prostrado, aí nada faz. Então, esse é o contraponto. O prostrado, a vida é assim mesmo, eu sou assim mesmo, ponto. O outro não, peraí. Qual a minha responsabilidade nessa condição que eu estou agora? Então, o que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades hoje para começar a reverter essa situação gradual, nada é feito como mágica, mas eu começar a mudar de alguma forma essa história, né? Então, acho que é por aí. Legal, entendi. Então, realmente, a prostração, você vai sucumbir a ela. A prostrado, você não vai sair dali. Não tem mais vontade. Então, o negócio é você fazer essa autoinvestigação assim que percebe alguma coisa antes de chegar nesse ponto de prostração. Exatamente. Porque então, senão se fica está mais nesse difícil ponto, você começar a buscar mudar. Peraí, qual o meu percentual de responsabilidade no que ocorre Exato, comigo? Perfeito. Então, acho que isso que vai fazendo as mudanças. Né? Valeu, obrigada. A professora Adriana. Em Fatologia, página 13, última linha, por favor, expandir a omniblindagem consciencial pró-autodesperticidade. Eu acho que você já respondeu, mas se você... Eu vou fazer rapidinho. É o objetivo, né? Se a pessoa conseguir chegar na condição da autodesperticidade, é quando ela está imune a essas interferências, né? Então, de alguma forma, ela conseguiu um processo de autonomia consciencial que as influências externas já não têm tanta força dentro dela. Então, ela consegue se defender. Então, é uma omniblindagem. Essa omniblindagem, ela inclui processo energético, domínio das energias e esse autodesassédio. Que aí você não vai ter brecha, que o assediador pode vir, ele vai te provocar, ele vai tentar te assediar, mas aquilo não cola. É igual aquele apelido da infância, né? Tem aquelas crianças lá que todo mundo joga apelido, tem aquele que o apelido não cola e morre, e aqueles que a pessoa fica brava, fica nervosa com aquele apelido e fica o resto da vida, né? Então, é mais ou menos por aí. A pessoa vai vir, mas aquilo não vai colar, não tem pega. Então, a gente tem que começar a criar essa nossa defesa de não ter pego. O assediador vem, provoca, mas não vai colar. E aí, assim, a gente vai chegando à desperticidade. Favor explanar sobre a frase enfática. Tá. A descoberta de holopensenes autocoercivos permite identificação da autofragilidade, que é isso que a gente está falando, né? Então, se você vê que se tem ambientes que você se reprime, ali você tem uma fragilidade. Ali você não está dono de si. Então, conhecer e fortalecer-se constroem as autodefesas diante dessas pressões. Porque as pressões heteroassediadoras, elas vão existir sempre. Aí tem a questão de ter colocado o paradoxo autoassediador lá no paradoxo. Então, a tendência é quanto mais desassediado a gente tiver, mais assediador vai ter, porque o trabalho vai ser maior. Então, essas nós não vamos perdê-las, né? Elas vão continuar. A questão é nós criarmos autodefesas para essas pressões. Por favor, na caracterologia, página 16, você fala sobre condições passíveis de gerar atuação autocoerciva em certo tipo de personalidades. Tá. A pergunta é: quais seriam esses tipos de personalidades? É possível especificá-los? Não, são essas 20 aqui, ó. Eu acho que ela não entendeu. Olha só. Tá vendo, ó? Como é que eu fiz aqui? Eu arranjei uma forma de fazer exemplo, né? Então, até para facilitar. Então, ó, a personalidade é o autoassediado, perante o assediador. O culpado inconfesso, perante a vítima. Isso é duro, né? Se a pessoa é culpada, ela já tem uma autoculpa, ela não contou para ninguém, agora, quando chega a vítima, a pessoa fica totalmente constrangida. E assim vai, o cônjuge tíbio perante o parceiro repressor. O necessitado inconformado perante o bilionário. Quer dizer, ele não tem dinheiro. Se ele não tivesse dinheiro, estava tudo bem? Não, mas se ele não tem dinheiro e não se conforma com isso, ele pode ficar bem inibido perante um bilionário. E assim vai. Então, são esses perfis aqui
que nós colocamos. Por favor, pode discorrer sobre os itens da enumerologia, página 14? Vamos lá, deixa eu lembrar como é que está aqui. Assim, é quase um processo, né? A pessoa tem uma reação de reprimir-se. Por que a gente colocou a palavra reação? Porque, muitas das vezes, é um processo já instintivo, condicionado. A pessoa age assim, já espontaneamente. Então, ela tem aquela reação e ela se reprime. A reação de constranger-se, quer dizer, ela vai ficar constrangida. Isso gera um constrangimento, um autoconstrangimento. E aí vai levar um acovardamento. Ela, em vez de enfrentar o problema, a questão é se acovarda. Se cala, não vai abrir mais a boca, fechou. Se anulou, a gente falou, perde a força presencial, tudo vai caindo. Se exclui, muitas vezes vai se excluir daquele ambiente, aí entra a questão da omissão deficitária. E, por fim, é uma tremenda autossabotagem. A pessoa está se sabotando. Então, a gente quis mostrar alguns tipos, como é que são essas reações aqui na questão da autocoerção. Pode fazer uma análise da Consim ectoplasta e em fatologia, página 13, quarta linha, a brecha para investida heterassediadora. A parafatologia, né? Mas primeiro ela pede para você fazer uma análise da Consim ectoplasta. Olha, parece que ela estava no veio da sim. pergunta. A Consim ectoplasta, ela tem que ver, é pior ainda, né? Porque se ela... como é que é uma Consim ectoplasta? Então, é aquela pessoa que ela tem uma energia, ela tem a capacidade de exteriorizar as energias dela, uma energia mais densa. O ectoplasma é uma energia que ela tem também partes, inclusive, orgânicas, né? Então, essa energia é mais densa. Então, quando ela exterioriza esse tipo de energia mais densa, ela tem um potencial de assistência muito grande. Mas também o que acontece? Quando ela sai essa energia mais densa e ela está desequilibrada, os assediadores podem usar essa energia mais densa até contra ela mesma. Então, acontece uma série de acidentes de percurso. Então, pensa bem, a consciência ectoplasta, se ela se faz essa sujeição, ela também ela corre mais riscos, né? Porque essa energia dela pode ser usada pelos assediadores de uma forma, vai ser mais até efetiva em relação a ela, pode gerar até acidentes e tal. E essa brecha é justamente isso. No momento que a pessoa se subjuga ou se entra nesse processo, ela está permitindo, ela está abrindo uma brecha para que os assediadores consigam atingi-la. E até coloca aqui, né, a construção involuntária de ambiente multidimensional favorecedor às inspirações e até atuações assediadoras. Quer dizer, a pessoa, involuntariamente, ela está criando isso na hora que ela se entra em coerção. E, por outro lado, os assediadores, eles podem construir voluntariamente contextos passíveis de fragilizar a consciência-alvo por assediadores extrafísicos. Quem aí já é professor itinerante, já está lidando aí com atares, às vezes sabe, né, que nas vésperas de curso, às vezes começa a acontecer alguma série de situações para tentar nos fragilizar. Então, aí é mais um motivo de fazer a pesquisa, porque é um grande instrumento para a gente ver onde estão os pontos fracos. Eu uso isso. Então, geralmente, quando começa a aumentar a pressão em cima da gente, às vezes aparece um contexto, fala, caramba, aparece um contexto todo diferente para tentar pegar naquela fragilidade. E aí cabe ao professor ficar atento para essa situação e não sucumbir, porque o trabalho é mais importante, né? Então, mas gera grandes instrumentos de autopesquisa, porque a pessoa começa a ver aonde estão tentando pegar, aonde estão tentando fragilizar. Eu acho que é importante também diminuir o tempo, né, entre o evento e você perceber. Porque isso muitas vezes você leva um tempo. Pois é, porque às vezes você leva um tempo para você perceber que você não está mais como você estava antes, você embarcou em alguma coisa, deu brecha para alguma coisa, e aí tem que fazer... Tem que ser rápido. Mas aí, num ambiente desse que eu falei, se você está num processo de assistência, fica sempre atento. Aqui, aí não deixa, porque aí entra o posicionamento, o trabalho está na frente. Então, abre o olho e começa a anotar todas as situações, porque é uma grande fonte de autopesquisa. Esse treino vai cada vez mais colocando você... ir se brindando. Você vai vendo que acontece aquelas situações, a gente tem que estar se brindando cada vez mais. Eu sou uma pessoa mais expansiva e nem todo mundo entende esse meu jeito de ser. Quando estou na presença de pessoas repressoras e ajo com naturalidade, essas pessoas às vezes me reprimem, fazendo comentários depreciativos dirigidos a mim.
Quando isso acontece, eu acabo me reprimindo e entro no autoassédio. Como superar esse tipo de situação? Bem, você já sabe, então, você já elencou algumas coisas, né? Aí você tem que ver, qual é a melhor forma de você atuar? Então, você, às vezes, nesses ambientes, vamos supor que é um ambiente que você tenha que conviver, todo mundo é mais reprimido. Às vezes você pode optar em se conter mais ali e não criar problema. Aí você tem que ver o custo-benefício. Ou, se o melhor for você se posicionar, você não vai se reprimir, você vai continuar se mantendo do mesmo jeito e não se permitir que as pessoas te reprimam. Então, aí você tem que estudar bem o custo-benefício. Eu não sei que ambiente é esse. Vamos supor que é um ambiente de trabalho, que você tem que conviver sempre. Às vezes, para o melhor convívio, você fica mais na tua, você não está se reprimindo, aí entrar naquele final que a gente colocou. Uma questão de educação. Se mantém na sua, se está incomodando, se mantém na sua. Mas aí você tem que ver, tem algum prejuízo? Mas na hora que você precisar se posicionar, você vai falar. Então, isso aí você vai ter que estudar qual a melhor postura nesse momento. Porque a falta de senso também, de você não ter nenhum respeito, por outro lado, um efeito colateral da autorrepressão também. Exatamente, né? Você tem que tomar cuidado se você não está sendo intrusivo, né? Então, essa autenticidade está sendo intrusivo nos outros, isso você vai ter que verificar. Só você que vai poder ver. Então, às vezes, um pessoal, você está intrusiva, você está, às vezes, as pessoas não estão se incomodando porque você está, às vezes, falando demais. Então, às vezes, a gente segura. Então, esse jogo, você vai ter que ver com a sua cosmoética. O que é o melhor? Agora, não se reprimir, porque mesmo se você fizer isso, se conter, você não está se reprimindo. É uma opção, mas no momento importante, na hora de se posicionar, na hora que tiver que falar, você vai lá e falar e vai fazer o que tem que fazer. Então, é isso que eu acho que é a diferença, é isso que a gente tem que aprender. Eu acho que esse é o aprendizado. No detalhismo, página 15, síndromologia. Poderia expandir a síndrome da autossubestimação? Existe traço comum entre as consciências que estão passando por esta síndrome? Tem um verbete, não tem? Não tem autossubestimação, tem síndrome. Agora eu estou na dúvida. Mas a Rosa vai dar uma verificada ali. O que é autossubestimação? A pessoa que sempre se joga para baixo. É uma forma de vitimização. Né? Então, a pessoa tem que ver por que ela chega a esse momento. Então, a pessoa com síndrome de autossubestimação, ela está se coibindo de alguma forma. É igual a timidez, como a gente colocou ali, né? A pessoa que ela é tímida, ela está... Geralmente é muito difícil uma pessoa que seja tímida em todos os ambientes. Às vezes dentro da casa dela não é tímida, ela é tímida em muitos ambientes fora, mas tem aquele ambiente ou outro que ela não é tímida, ou que ela não se manifesta de uma forma mais tímida. Então, ela tem que ver por que está esse processo mais generalizado de autocoerção. E a subestimação é mais ou menos nessa linha. A pessoa que sempre se joga para baixo, sempre ela é o pior. Então, qual o ganho nisso? Agora, mais detalhes dessa síndrome, a gente está verificando ali se tem o verbete. O verbete é síndrome da subestimação. Tem síndrome da subestimação. Dá uma lida que ele pode te ajudar também. Em terapeuticologia, página 17, pode comentar o item 4, desconstrução do autoassédio? Tá. Avalie as racionalidades presentes no pensamento ou convicção pessoal autorrepressiva e construa a contra-argumentação pautada em conhecimentos evolutivos. Então, na hora que você vai pesquisar e vai descobrir qual a convicção, qual a irracionalidade que pode estar por trás de você se coibir, então eu estou me coibindo porque eu quero ser que todo mundo goste de mim, então eu quero ser agradável, todo mundo bata a palma para mim, a gente sabe que isso é impossível, né? Então, não existe essa unanimidade. Então, qual é a irracionalidade que está por trás? Qual é a ideia que está por trás de eu me comportar dessa forma? E aí, você vai lembrar tudo que você já conhece de Conscienciologia, tudo que você já conhece de evolução, e vai contra-argumentar isso para você mesmo. Então, essa ideia tem fundamento em função de tudo que eu já conheço de Conscienciologia? E aí você vai buscar contra-argumentar para você mesmo a razão dessa condição. E aí você depois se conscientiza daquilo que você está perdendo com isso tudo e vai criar uma forma de se reeducar nesse condicionamento. Porque isso às vezes já dá uma boca torta, né, Rosa? Fica uma boca torta, a pessoa começa a reagir assim sempre, então ela já reage sem nem saber por quê, já virou uma maneira de ser. E a pessoa fala, não, eu sou assim. Não, você não é assim, você age assim.
Adriana. Sim. Aqui na... Então, obrigada, Cristiane. Vamos lá, Inês. Na página 15, o penúltimo paradoxo de os excessos na defesa da autoimagem permitirem a intrusão assediadora. Você pode ampliar isso, assim, para a gente entender mais como é que funciona esse mecanismo? Sim, o que a gente quis dizer aqui? O paradoxo é que quanto mais autodefesa excessiva, menos defensivo você está mais indefeso. Então, a pessoa que se autodefende demais, então, por exemplo, ela vai se encapsular, vai se fechar, e às vezes ela não vai falar nada porque ela está achando que ela está se defendendo, muitas vezes é nesse movimento que ela acaba se fazendo uma coerção, fazendo uma autorrepressão, é que ela está dando brecha para os assediadores entrarem, porque ela vai entrar em autoassédio e os assediadores podem pegá-la. Então, esse é o paradoxo, que a autodefesa todo mundo precisa, isso é fato, a gente até coloca na frase enfática, o problema é a autodefesa excessiva, ela poder gerar uma condição da pessoa ficar indefesa. Então, isso que é o paradoxo, porque de tanto o excesso... O excesso passa a ser medo. Então, ela fica com tanto excesso, tanta coisa, tanto assim, não quer fazer mais nada. Daqui a pouco ela já está tão assediada que a defesa mesmo não é defesa nenhuma, ela está até criando condições piores para ela mesma. Para o assédio entrar. Né? E só voltando um pouquinho à questão da autenticidade, é que, é uma opinião minha, às vezes a autenticidade fica sendo uma vala comum para a pessoa, né? Também fazer o que quiser. Isso, eu sou autêntica, mas aí a pessoa é intrusiva, ela aproveita para mandar recado. Eu sou grossa ela assim é mal mesmo. educada, sabe? Exatamente. Essa Perfeito. coisa da autenticidade tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque Perfeito. ser autêntico não quer dizer que você está sendo coerente, adequado, enfim. Né? Boa lembrança. É porque às vezes tem muita gente que fala assim, não, eu sou grosso mesmo, eu falo mesmo. E é super mal educado, né? E o super sincero. E, Adriana, uma coisa que eu estava pensando aqui. Se a gente tiver, claro, né, essa oportunidade, esse mérito, e conquistar isso, porque isso é uma conquista, de chegar numa Comunex assim, bem avançada, será que a gente não vai ficar um pouco assim, acanhadinho, alguma coisa assim? Olha, eu já ouvi o professor Valdo falar que às vezes muitas pessoas não vão a uma Comunex evoluída porque chegar lá vai dormir, vai ficar bobado. Vai ficar pior do que... De certa forma, até que ponto isso não é uma coisa? A pessoa fica lá, não aguenta. Então, não sei, teria que estudar se o nome disso seria coerção, não sei. Teria que estudar com mais detalhe. Mas que às vezes os ambientes muito positivos pode gerar uma coerção na pessoa, né? Ela se sente incomodada, como a gente falou, às vezes um ambiente muito cosmoético, se ela tiver alguma autocorrupção ali mal resolvida, ela não vai se sentir bem. Aquilo pega, né? Em frente, como a gente já falou também, uma pessoa que ela de alguma forma, está fazendo alguma ilicitude, perto de uma pessoa que é muito ilibada, muito correta, aquilo também pode incomodá-la. Então, é um holopensene positivo e que a pessoa, vamos pensar, um holopensene de uma Comunex evoluída. As pessoas todas com nível de cosmoética lá em cima. A gente chega lá com os nossos defeitinhos. Será que isso não é uma forma de se reprimir? Que a gente vai, caramba, não sei. Vamos estudar. Deixa eu dormir que é melhor. Né? Deixa eu dormir que é melhor, que eu não quero nem ver, né? Então, isso é um exemplo para a gente pensar, tá? Como eu falei, não sei se a palavra seria autocoerção. Entendi. Mas, de alguma forma, a gente não consegue manter aquele padrão, às vezes, né? Muitos não conseguem manter esse padrão. É bem provável. Então, manter a lucidez diante também de uma coisa super positiva. Agora, enquanto vocês estavam respondendo, me veio aqui aquela questão. Se você é colocada diante de uma situação que você não conhece, que você não domina, é de bom tom, é de inteligência você passar um tempo observando também. Perfeito. Então, aparentemente, você está calado, mas você está observando. Mas não é coerção. Mas não é correção. Aí, por isso é tão importante aquele parágrafo final que eu coloquei, para não gerar essa dúvida lá. Essa postura não significa coibição, respeito, educação. Nesse caso, você está falando é prevenção. Prevenção, eu não sei onde eu estou pisando. Então, isso não é que eu estou me coibindo, mas eu estou atento a tudo que está acontecendo. Você não tem nenhum sentimento de menos-valia. Não tem autoassédio ali, você está vendo o que está acontecendo. No vocabulário do professor Valdo, observando. Observando. E eu já vi situações assim, também já vi pessoas que eram super extrovertidas, daquelas que falam pra caramba,
em determinado, coloca num contexto diferente, a pessoa murchar e ficar no nível de inibição, mas não é nesse caso de observar, é que saiu do habitat natural. E a pessoa fica extremamente tímida, receosa, pelo medo do novo. Então, é outro extremo, não é que a pessoa está ali observando. Também é o caso da pessoa se reprimir mesmo, porque não está dominando, ali não domina. E aquela extroversão, às vezes, vai ficar coibida. Aí, nesse caso, a pessoa teria que avaliar por que aquele ambiente a coibiu. Aí, cada um tem que ver. Mas isso tudo eu já observei também. Nos meus estudos, assim, é um pouco... a balança, né, o fiel, é o sofrimento que aquilo causa para você ou não. Então, se você está observando, se você está com precaução, mas não está sofrendo. Não está sofrendo, aquilo ali é coisa natural. Se você está sofrendo. Ou está se pondo para baixo, achando que você. Aí você está em alto nível de É o que a gente fala aqui na coloquiologia, né? Eu acho que aí mostra um pouco para pegar o exemplo, né? A pessoa fica sem graça. A pessoa que está observando não está sem graça, ela está observando. Ficar sem palavras, ela não está sem palavras, ela pode estar calada, mas não é que ela está sem palavras. Né? De sentir-se amordaçado, que aí é pior, né? Considerar-se algemado, que é aquela coisa, né? O braço não mexe, né? Não saber onde colocar as mãos, perceber-se sem chão, apagar-se. Então, quando isso acontece, já é o sinônimo que ela está coibida. É diferente de estar no local, calado, quietinho, mas que ela não está com essa sensação de estar com a manifestação presa. Então, acho que isso já dá um diagnóstico diferencial dessas duas situações. Da opcional, eu estou quieto porque estou opcional, então serve para aquela menina que perguntou, né? Ela está naquele ambiente. Não é que ela não deixou de ser autêntica, mas ela está mais contida. Em função, contenção, em função do contexto, às vezes até para criar em função da boa convivência. Se a boa convivência for ser mais contida, ela tem que optar. Às vezes ela pode optar, se isso não causar mal a ninguém, nem a ela, nem a ninguém, de ficar mais contida com aquelas pessoas ou não. O silêncio realmente é ambíguo, né? O silêncio é ambíguo. Pode ser omissão, deficitária ou superavitária. Adriana, Cristina ia perguntar, né, Cristina? Sim, mais que pergunta, estava pensando na terapeuticologia e um binômio da segunda linha, eu acho que também está acrescentando isso, o binômio atenção ininterrupta, autorreflexão continuada. Eu acho que é isso que faz a gente ficar atento a essa situação. É manter a atenção, né, atenção ininterrupta, e autorreflexão. É a gente atento pelo que ocorre e refletir com o que ocorre na gente. Está atento e refletindo. É isso que nos faz identificar cada vez melhor essas situações cotidianas que acontecem com a maioria das pessoas. É só começar a identificar aonde que o calo pega. Se não somos despertos ainda, nós ainda sofremos heterassédio. Se sofremos heterassédio, nós estamos sucumbindo a determinado padrão de alguma condição. Então, vamos identificar o que é isso. Em vez de ficar aquela coisa genérica, né? Eu vou me desassediar. Não. Se eu tenho um assédio, ainda existe alguma situação. Existe alguém ou algum padrão de energia, alguma situação que me fragiliza. Qual é? Eu acho que a gente vai ficando mais objetivo nas nossas pesquisas para a gente começar a vislumbrar em algum momento a questão da autodesassedialidade. Não estou nem falando de desperticidade, falando de desassedialidade, ou percentual de desassedialidade, que é crescendo, né? Você vai aumentando esse percentual, até uma hora que chegou lá no 100%. Obrigada. Podemos dizer que o holopensene autorrepressor, embora seja patológico, é valorizado, incentivado por determinadas classes e categorias sociais. Como desarmar este mecanismo dentro de si mesmo? Aí você está falando que a questão, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, você está falando do holopensene intencional, que as pessoas criam, é isso? Elas criam o holopensene para inibir os outros? Vou ler de novo, então. Lê de novo. Podemos dizer que o holopensene autorrepressor, embora seja patológico, é valorizado e incentivado por determinadas classes e categorias sociais. Eu acho que ela está falando do intencional, né? Porque quanto mais reprimido você mais o outro domina você.
Não, e o que eu entendi aqui também, quanto mais você está reprimido, mais o outro consegue manipular você também. A gente pode falar de uma cultura da subserviência, né? Que vem da escravidão, que você tem Porque que mostrar que você é valorizado, humilde. Aí é bobagem. Que é não pode ser isso, valorizado, né? incentivado por determinadas classes e categorias sociais, eu entendi. Eu acho que né? pode ser isso a questão também, Rosa, não sei se é isso que ela quer dizer. Que a pessoa, às vezes, se mostrar humilde, aquela coisa, não, eu sou humilde, aí não olha na pessoa, olha para baixo. Isso é um processo cultural, que é uma grande bobagem, né? Ah, sim, também. Da Mas própria pode ser pessoa isso, valorizar, né? A gente vê muitas vezes no interior, aquela pessoa, né? Para mostrar respeito, olha para baixo, não olha para a cara da pessoa. Apesar que eu acho que isso já está mudando, né? Já não é tanto assim, não. Mas então, como desarmar esse mecanismo dentro de si mesmo? Dentro de si mesmo é mais sério. Então, é por aqui. Se é dentro de si, é mais fácil. O de fora é mais difícil, né? Porque a gente vai ter que mudar, mexer em muitas pessoas. O nosso é uma só. Então, a gente começar a ver muitas coisas, é ver isso. É um processo, como você falou, mesológico, é cultural. Isso tem lógica? Por que eu vou me inibir perante alguém? A gente tem que lembrar que existe um mérito. Existem pessoas mais competentes que outras. Isso existe mesmo. Então, tem aquela pessoa que é melhor que você, como tem pessoas que são piores que você. E muitas vezes em algumas áreas. Naquela área você é boa, na outra pessoa é boa em outra área. Então, desmistificar isso. Então, as pessoas, não é se colocar, por que eu vou me colocar inferior a alguém? É por quê? Porque ela tem mais dinheiro que eu? É porque ela sabe mais que eu? Por quê? Então, o que me faz, às vezes, me sentir inferior? Se a gente pensar no processo evolutivo, sempre vão haver pessoas com níveis evolutivos mais baixos que eu e outras com níveis evolutivos mais altos que eu. Então, é todo um processo. A gente não pode se envergonhar de ser menos evoluído em alguma área e nem se envergonhar de ser melhor que algumas pessoas em outra área. Então, isso faz parte. Se a gente entende a questão do processo evolutivo, isso fica mais palpável. E a gente vai ver que são áreas. Então, eu desenvolvi isso, eu sou melhor nisso, outra pessoa é melhor que outra em outra área. Então, aí vem a questão da interassistência. Então, eu acho que é o processo, o seu caso aí, seria de conscientizar, como você já está conscientizando, que valoriza, que o aula pensando das pessoas valorizam. Você vê, peraí, mas e eu? Isso aí tem lógica, isso? Começa a pensar tudo que você já sabe de evolução. Tem lógica agir assim? E aí vamos ver o que acontece. Tenta seguir essa terapeuticologia e ver como é que vai ser. A autoanulação interessa aos assediadores. Com certeza. No sentido em que eles desviam as bioenergias e geram bolsões de assediadores. Como entende e exemplificaria este mecanismo social? Não sei se seria um mecanismo social, né? A gente pode ver o seguinte, que com certeza quem interessa que a gente fique diminuído não é o nosso amparador, porque o nosso amparador quer que a gente fique forte para a gente ajudar mais os outros. Então, se a gente fica para baixo, o interesse é daquelas pessoas que querem minar o nosso trabalho. Então, a questão é, como é esse mecanismo, o que eu posso dizer é o seguinte, obviamente, a gente chega a falar, né, pode construir, os assediadores constroem situações que sabem que vai fragilizar aquela pessoa, para ver se o foco não é na pessoa, o foco é minar o trabalho que ela vai fazer. Então, cada um que tem que ficar atento. O Mário pegou o microfone. Ele nunca pega, então a gente tem que parar. Hoje ele pegou, Não, a gente pode pensar no Bolsa Família, né? Está construindo um bando de dependentes, que muitos deles estão deixando de trabalhar para ter o Bolsa Família. Aonde isso vai levar? É uma subserviência a uma situação que acha que está se dando bem. Mas, no fundo, estão sendo manipulados para uma questão de votar naquelas pessoas que dão esse processo todo. Então, no fundo é uma manipulação descarada. Você está falando de criar um processo de dependência. Processo de dependência, mas eu me deixo levar por isso. É uma simbiose aí, governo e população. Claro. Mas é uma forma também de alguém ter domínio sobre o outro. Mas eu me deixo ficar subserviente. Porque eu estou tirando partido, estou tirando vantagem disso. Agora, sabe o que eu pensei durante a pergunta dele? Eu pensei naquela postura, por exemplo, dos religiosos, assim, muito humildes, e na verdade aquilo é manipulação pura, né? Aí eu fiquei pensando, mas será que toda pessoa, às vezes você vai assim, no interior, você vê aquelas pessoas mais humildes, elas são humildes, mas elas não são submissas e não são necessariamente elas não estão. Exatamente. Então, a pessoa que tem que ver se ela está usando aquilo, se é um histrionismo, de certa forma, para sobreviver, que é um histrionismo,
ou se ela está coerciva. Porque a questão da humildade é um exemplo, né? Vai e fica lá aquela pessoa religiosa que quer mostrar que é boazinha e às vezes dá uma tremenda hipocrisia. Então, cada um que tem que verificar dentro dela se ela está realmente com uma coerção. E se for, ver que isso é anticosmoético, no mínimo é anticosmoético com ela mesma. E está minando o trabalho assistencial dela. Porque se ela põe nessa posição, ela fica com menos energia, ela não vai pensar direito, e a tarefa que ela poderia fazer, a assistência que ela poderia fazer, vai ficar minada. Então, isso que as perdas são grandes. Adriana, a gente agradece a sua belíssima exposição. A gente aguarda os outros, né, verbetes, né? Já saiu daqui mais ou menos com o compromisso, né, do verbete. Tá certo? A gente agradece a presença de todos, as perguntas, a gente aguarda vocês nas próximas tertúlias, né, para participarem conosco aqui. Agradecemos os teletertulianos, esperamos igualmente, né, os teletertulianos nas próximas tertúlias e passamos então para os nossos comerciais. Obrigado. Tivemos hoje 31 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 15 online. Temos os recados da Eliana sobre os programas Verbetografia e Amigos da Enciclopédia e o Eucárdio sobre a Semana do Paradireito, ou Paradireitologia. Boa tarde. Aproveitando então o tema da professora Adriana, o holopensene, por exemplo, deste tertuliário do Holociclo, da Holoteca, são holopensenes extremamente emancipadores, libertadores, ampliadores do autodiscernimento, da mental somática. E quem mantém esses ambientes são os amigos da enciclopédia. Então, a gente, né, não cansa aqui de diariamente reforçar a importância desse grupo, né, de hoje, de 500 pessoas, que mantém esses ambientes através dessa contribuição financeira anual. Mas só 500 amigos é pouco. A gente aqui precisa de muito mais amigos para continuar mantendo, principalmente ampliando as condições aqui dessas estruturas de produção de enciclopédia da Conscienciologia. Então, a gente conta com vocês, pessoal aí que tem assinatura vencida, que se puder volte a ser amigo, pessoal novo que se torne amigo da enciclopédia, é só entrar em contato com o CAEC, pelo telefone, ou quem está aqui, procurar na recepção. E falando em Enciclopédia da Conscienciologia, a gente está divulgando também, em nome da Pré-EC da Verbetografia, o curso, o programa Verbetografia EAD, que inicia amanhã, dia 8. Ainda dá tempo de você, teletertuliano, de qualquer lugar aí do planeta, se inscrever neste curso. Neste curso você baixa, você recebe as aulas, né, do programa Verbetografia, baixa na sua casa, assiste no horário e no período que puder, e todas as quintas-feiras à noite vai ter aulas online de tira dúvidas, para que você vá com os professores do curso acompanhando o seu verbete, produzindo e tendo esse acompanhamento aí dos professores que fazem parte do programa. Para fazer sua inscrição ainda hoje, porque dá tempo para começar amanhã, entre em contato com o CAEC. 45 é o código de área, 35 25 26 52. Esperamos por você. Muito obrigada. Boa tarde. Estamos aqui para lembrar que começa amanhã a primeira semana de Paradireitologia, e que consta de 26 palestrantes nas áreas de Principiologia, Cosmoeticologia, Conviviologia, Biografologia, Recinologia, Direitologia, Estado Mundial, e Parapedagogia e Para-Reurbanologia. Então, ainda há tempo, amanhã começa, quinta-feira à tarde, e avisamos também que, conjuntamente com esse curso, esse fórum, haverá um acoplamentário especial de 12 a 14, isto é, de segunda a quarta, com os epicons Hernande Leite e Cristina Aracaque. As inscrições podem ser feitas ainda, então, na Secretaria do CAEC, nos telefones e locais tradicionais. Muito obrigado. Para amanhã teremos o verbete Idiotismo Artístico. A especialidade é psicossomatologia, de autoria do verbetógrafo, professor
João Paulo Costa. Agradecemos a presença de todos e até amanhã.